Oi, turma bonita, tudo bem? Mais uma semana e mais uma aulinha do nosso curso. O tema de hoje é juros. Certamente em algum momento da vida vocês já se depararam com eles. Então, bora aprender o que são, para que servem e como se calcula. Só lembrando que vocês podem acompanhar na apostila nas páginas 63 e 64. Então, bora para a aula. Aqui no primeiro slide nós temos que juros, então, se relaciona a lucro obtido por dinheiro emprestado, a partir do ato de emprestar dinheiro a juros, uma porcentagem que se acrescentada ao valor final de um empréstimo em dinheiro durante um determinado tempo. Juros também é um valor percentual acrescido ao valor da parcela de uma compra feita a prazo. Juros do cartão de crédito. Portanto, juros é o rendimento percebido em relação a determinado valor em um período específico ou sobre um serviço, com condições de pagamento ou financiamento pré-estabelecidos. No nosso próximo slide, então, a gente vê que esse rendimento, porém, ele se relaciona com as partes na hora da negociação. Então, nós temos aí pelo menos essas duas partes, que são elas: o credor, que é aquele sujeito que tem direito a receber os juros, como o caso de uma empresa que prestou serviço, que vendeu determinado produto. Por outro lado, nós temos o devedor, que é quem fez o empréstimo em espécie ou na forma de um crediário. Por conta do serviço, ele terá um acréscimo cobrado pela disponibilidade do serviço. Ou seja, o credor prestou um serviço. A gente pode até pensar na companhia de luz. Ela fornece luz elétrica durante o mês. Ao final deste período, ela chega uma conta que deve ser paga já com os valores do serviço e sua manutenção. Em caso de atraso ou outro serviço prestado decorrente de alguma falha interna ocasionada pelo próprio cliente, os juros serão inseridos no valor dessa fatura mensal. De toda forma, o credor é a companhia de luz e o devedor é o cliente, aquele que usufruiu dos serviços prestados. Ainda sobre os juros, há diferentes tipos e aplicações. São eles: juros simples, que incide sobre o valor do empréstimo; os juros compostos, que tem relação ao percentual que incide sobre o valor final do período anterior, ou seja, quando ele já teve o valor dos juros. Juros de mora, ele é muito mais utilizado quando se atrasa um pagamento. Essa modalidade, ela possui uma taxa fixa, que não pode ultrapassar o valor de 2%. Os juros nominais, elas são taxas que exemplificam os efeitos da inflação em determinado período. Então, quando a inflação ela tem uma alta ou ela cai, está em declínio, os juros nominais eles sofrem essa alteração decorrente à inflação. Por sua vez, os juros reais eles não sofrem o efeito da inflação. Por sua vez, nós temos os juros do rotativo, que normalmente eles são muito altos, eles incidem sobre o saldo da dívida, e é muito comum no caso do cartão de crédito, tanto que eu vou deixar para vocês um vídeo para que possamos entender melhor o que é esses juros no rotativo, o que ele ocasiona no cartão de crédito, fazendo com que a dívida possa até mesmo gerar uma grande bola de neve, tá bom? E por fim, juros sobre o capital próprio, é uma taxa específica para dividendos de empresas. Então, como vocês podem ver, tem todas essas modalidades, todos esses tipos de juros. Eu vou abordar nessa aula para vocês dois deles, que é o juros simples e os juros compostos, tá bom? Aí, mais para frente, se vocês tiverem dúvida, interesse, a gente pode tratar os demais juros também, tá bom? E o vídeo, como eu disse para vocês, no final eu vou passar um link sobre juros no rotativo. Então, assistam até o final. Então, vamos ver como funciona o cálculo do juro simples. Como vimos no slide anterior, o juro simples incide sobre o valor do empréstimo. Logo, o seu cálculo é o seguinte: J é igual a C vezes I vezes T. E eu deixei para vocês o que significa cada uma dessas letras. Então, o J corresponde aos juros, C é o capital que está sendo aplicado, investido, ou até mesmo que você tomou como empréstimo, tá certo? Taxa é a taxa da porcentagem.
né? Esse pode ser 10%, 15%, 0,5%, isso vai depender, e o tempo em que isso decorreu, né? Que está sendo aplicado. Que pode ser meses, pode ser anos, e por aí vai. Então, vamos ver um exemplo para a gente entender melhor, tá bom? Thomas emprestou a seu amigo R$ 500 sob taxa de 0,5% ao mês. O amigo de Thomas prometeu pagar a dívida parcelada em 3 vezes. Qual é o valor final que o Thomas irá receber? Então, primeiro momento, a gente aplica o nosso cálculo, né? J igual a C vezes I vezes T, e vamos denominar cada um dessas letras de acordo com os números que foram especificados no nosso probleminha, tá bom? Então, vamos lá. R$ 500 corresponde, então, ao capital total, né? Então, fica ali. Qual é a taxa de juros? A taxa é 0,5% ao mês. E em quanto tempo o amigo de Thomas disse que iria pagar a dívida? Em 3 meses. Então, a conta ficou assim, 500 vezes 0,5% vezes 3. A gente pode fazer essa conta direta, tanto na caneta ou no computador, com a ajuda de uma calculadora, né? E nós vamos obter este resultado de R$ 7,50. Que significa que ao final dos três meses, né, quando o Thomas receber todo o seu dinheiro final, ele terá um acréscimo no valor de R$ 7,50. Essa é a conta conforme ela está aqui no exemplo que eu deixei para vocês. Mas há outras formas também da gente fazê-la, tá bom? Isso vai depender de como cada um ficar mais à vontade fazendo este cálculo, tá bem? Então eu vou mostrar para vocês outras formas. De novo, né, a mesma conta, só que eu coloquei a taxa de juros e o tempo em parênteses, só para a gente lembrar, na matemática, na área exata, na verdade, existe a procedência, né? Então, o que está entre parênteses deve ser calculado primeiro dos demais itens. Então, a gente aplica os mesmos valores para poder ver o cálculo que dá a partir daí. Então, entre parênteses, nós vamos ter 0,5% vezes 3, que é o tempo. A taxa vezes o tempo. Que vai dar, então, 500 vezes 1,5%. E, de novo, nós vamos obter como resultado este valorzinho aqui de R$ 7,50, tá bom? Em um terceiro exemplo, seguindo a mesma lógica, né, sempre aplicando o mesmo cálculo, a gente pode colocar, assim como o cálculo anterior, tá? O que muda é que, como eu já mostrei para vocês nas nossas aulas de RH, de folha de pagamento, né, você pode pôr 0,015% e também o cálculo dará correto. E por quê? Nós temos que transformar em um decimal. Nós temos que transformá-la em uma dízima para poder fazer a conta. Mas se vocês fizerem do jeito anterior de colocar 500 vezes 1,5 na calculadora, vocês vão conseguir calcular do mesmo jeito. Se conhecerem, né, preferirem fazer da forma que coloca 500 vezes 0,015% também, o resultado vai acabar dando o mesmo, que é o 7,50. Então, só para mostrar para vocês como isso funcionaria, em um quarto exemplo, né, a gente pode tentar ver quanto seria 0,5% de R$ 500. Então, para fazer 0,5% de R$ 500, ele não é nem 1%, é 0,5%. Então, eu posso fazer 0,005. Tá? Aqui preciso corrigir, porque ficou a vírgula no lugar errado, então desconsiderem, por favor. Mas o resultado daria esse, né? 0,002,500. Aí a gente conta quantas casas antes da vírgula tem, são 3. Então, temos que contar 1, 2, 3. Exatamente aqui, entre o 2 e o 5, seria aplicada a vírgula. Ou seja, 0,5% de R$ 500 corresponde a R$ 2,50. Em quanto tempo, né, que será aplicado isso? Em 3 meses. Por isso que eu fiz o valor 2,50, né, vezes 3, que vai dar 7,50, que é o mesmo valor que nós
que nós encontramos nessas outras 3 contas, outras 3 formas da conta. Por fim, o nosso cálculo ele não termina por aí. Se a gente ler bem como que está o enunciado, diz o seguinte: qual o valor Thomas receberá no final? Então, a gente descobriu que a taxa de juros, né, ao final desses 3 meses, corresponderá a 7,50, mas Thomas vai receber no final 500 mais 7,50, totalizando R$ 507,50, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro essa explicação. Se não, por favor, entre em contato comigo e assistam outras vezes essa aula. Como eu disse, eu também vou deixar um link aqui falando sobre, 2 links na verdade, um falando sobre juros no rotativo do cartão de crédito, para a gente entender mais como funciona esses juros no rotativo e como isso pode se tornar uma bola de neve, ao passo em que a pessoa que acaba caindo nos juros do rotativo, ela vai precisar de repente negociar sua dívida porque se tornou muito maior do que ela estava esperando. E também deixo para vocês um outro vídeo sobre o teto do limite o limite dos juros do cartão que está sendo proposto pelo nosso governo, né, para as instituições financeiras, para que haja um limite, né, da porcentagem de juros, que corresponderá a 30%, não poderá passar desse valor de 30%. Então assistam os 2 vídeos, mas muito instrutivos para a gente. É importante essa questão da reflexão e principalmente do pensamento crítico. Juros faz parte da nossa conscientização das nossas finanças. Então a gente tem que saber lidar com o nosso orçamento de uma maneira bem mais consciente. Então, turma, nossa aula de hoje foi essa. Eu resolvi dividir para ela não ficar muito extenso, vou dividir em 2 partes de juros. Essa foi a primeira parte, então, sobre juros simples. Assistam os vídeos. Na próxima aula a gente continua falando sobre juros compostos e terão alguns exercícios para a gente praticar o que nós aprendemos, tá bom? Boa semana a todos. Não deixem de curtir o nosso canal da Biase no YouTube e deem um joinha para aumentar a visibilidade. Na dúvida, eu estou disponível no WhatsApp, então podem me chamar. Por favor, me chamem, tá bom? Porque eu sei que mexer com números para alguns não é muito fácil, muito simples. Então vamos conversar, vamos tirar essas dúvidas e melhor do que isso, vamos aprender, tá certo? Então boa semana a todos. Tchau, tchau.